Muito calor, não sei como é que está aí, mas está muito quente aqui e as equipas estão de prontidão, os bombeiros, tem alguns focos ainda, mas está mais ou menos controlado. Mas vamos ao que interessa? Vamos à nossa palestra de hoje, que o tema é felicidade hoje. Felicidade hoje, tá? Não é nem felicidade ontem e nem felicidade amanhã. Tem umas frasezinhas que eu quero falar logo de início, que são bem impactantes. E é de propósito, tá? Felicidade é uma escolha. Vou frisar bem. Felicidade é uma escolha, como Joana de Ângeles nos diz, você pode e deve ser feliz. Por que o Nelson escolheu o tema felicidade hoje? Porque, pessoal, não sei vocês, tá? Mas se a gente não tiver muita vigilância, é muito fácil a gente ficar ou no passado ou no futuro, em tudo na vida. Inclusive nessa história de felicidade. Do tipo, eu era feliz naquela época boa da minha vida, que eu era mais jovem, tinha mais vigor físico, talvez eu tinha mais saúde, talvez eu tinha mais dinheiro, mas aquele tempo passou e agora as coisas são diferentes. Então eu tenho uma remota lembrança do passado, de uma felicidade lá atrás, que não existe mais hoje. Alguém se reconhece mais ou menos por aí? Não. Ou então, lá no futuro. Esquece do presente, né? É lá no passado ou está no futuro. No futuro é aquela ideia que, claro, a gente sabe que hoje a gente está plantando para colher sempre. Ação e reação, é isso que a gente aprende aqui com o Mestre Jesus. Mas ainda assim, nós espíritas, o cristão em geral, se apega muito a uma frase de Jesus que é verdadeira, tá, gente? E diz o seguinte: a felicidade não é desse mundo. E aí para por aí. Para por aí, o que acontece? Automaticamente, muitos de nós entramos naquela. Então se não é desse mundo, vai ser lá no futuro. A minha vida aqui vai ser só dor e sofrimento. Porque só lá no plano espiritual, lá no céu, lá no nosso lar, eu vou ter a capacidade de ser feliz. Lá sim eu vou ser feliz. E aí muitos de nós acabamos vivendo, sabe o quê? Quase que olhando para o relógio, esperando a hora de ser feliz lá no futuro. Esquece do hoje. Esquece do hoje. Quase que no martírio, ainda mais em momentos atuais, quando se liga a TV. Não precisa nem ligar a TV, né, gente? Mas vamos lá, o que a gente olha aí? Temos 10 guerras em consecutivo declaradas, sem contar as não declaradas. Não é só Ucrânia e Rússia e Israel contra o Hamas, agora que está a Palestina, vamos colocar o Hamas, que está se deflagrando, como tantas outras que fazem parte dessa realidade triste que nós vivemos aqui, e muitos de nós acreditamos que, caramba, que horas que vai acabar isso? Que horas que vai acabar isso? Porque só aí eu vou poder ser feliz. Condicionando sempre a felicidade a algo externo. Vamos lá, pessoal, é claro que isso nos abala a todos, tá? É óbvio que isso nos abala a todos. É difícil, Nelson, ser feliz no mundo de provas e expiações, onde a maioria vibra no mal? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Não sei para vocês, para mim é difícil. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência que a felicidade é uma opção, é uma escolha nossa, quando a gente entende que Jesus nos convida para uma felicidade imediata, não só no plano espiritual, tá? Felicidade para o hoje, por agora. Como é que Jesus faz esse convite? Nesse mundo íntimo, não tem mais a ver com o externo. Até porque, pessoal, olha só, nós não encarnamos aqui nessa época, nesse país, nessa constelação mundo, vamos dizer assim, nesse momento, nesse mundo de provas e expiações, à toa, para vivenciar tudo isso que nós estamos vivenciando. Tudo isso. Mas ainda assim, essa felicidade, essa conquista interna que Jesus nos convida, ele apresenta para nós, basicamente, tá? Resumidamente falando, é muito mais complexo do que isso, mas vamos tentar aqui fazer um apanhado geral sobre esse tema felicidade. Jesus nos apresenta um modelo, um sistema de crenças e valores e nos apresenta isso.
E esse momento a gente tem a opção de dar uma checada, uma comparada com o nosso sistema de crenças e valores e dar uma confrontada para entender aonde é que a gente está, onde a gente se situa. E, principalmente, ele como mestre e guia, nos mostrando o caminho a seguir. O caminho a seguir. Há ainda uma concepção muito antiga, eu vou dizer assim, de que a gente tem que ser bonzinho, cordeirinho aqui para ser feliz depois que morrer. Mas olha só, pessoal, vamos entender o que a doutrina espírita nos traz, exemplificando, através do raciocínio lógico, a proposta do Mestre Jesus, junto com a ciência e com a filosofia, essa tríade, demonstrando que a conquista da felicidade não é nem no plano espiritual, nem aqui, é o tempo todo. A nossa caminhada enquanto espírito, a gente só está encarnado e está desencarnado, mas somos os mesmos. Não vai ser o paraíso, ou aqui como se fosse o inferno, entre aspas, tá, gente? Falando inferno entre aspas, porque eu pego esse conteúdo depois, coloco lá no podcast, aí quem não está me vendo, não está entendendo a brincadeira aqui do entre aspas. O entendimento da nossa caminhada, da nossa evolução, da nossa conquista da felicidade. Conquista da felicidade, pessoal, olha só. Não é só um tema bonito que a gente assiste lá o palestrante falando no centro espírita e lê um livro encantador. A conquista é a vivência dela. Porque a gente pode falar aqui o que for, mas se no dia a dia a gente não conseguir experimentar, vivenciar ela, para que vale? Não vale de nada. Vale como teoria, claro, é muito bonito. Mas a prática, o caminhar nessa direção que faz toda a diferença. E esse é o convite do Mestre Jesus, que a doutrina espírita nos faz auxiliar esse processo. Que os nossos mentores, os nossos guias espirituais, o nosso anjo da guarda, como cada um queira chamar, é nos dar todo o suporte e sustentação para alcançar aonde eles já alcançaram, onde eles já estão mais evoluídos do que nós, ainda não chegaram à perfeição, que é onde o Cristo se encontra. Mas a direção, a vivência é pouco a pouco, nós vamos sentindo a felicidade, vivenciando essa felicidade dia após dia. Essa felicidade que é uma escolha. Felicidade é uma escolha. Eu vou repetir isso, pessoal, 1000 vezes, tá? Que é mesmo para repetir aquela frase que é para anotar. Sabe por quê? Quando a gente entende que a felicidade é uma escolha, já não está mais na mão do meu marido, nem da minha esposa, nem do meu filho, nem da minha filha, nem do meu irmão, nem do meu patrão, nem da circunstância da vida, nem se tem guerra ou não tem guerra, se eu tenho casa ou não tenho casa, se eu tenho saúde ou não tenho saúde. A escolha é ser feliz ou não ser feliz. E aí esse questionamento vai muito de encontro à história do autoconhecimento e entender o que está nos impedindo. Eu pergunto, o que te impede? O que nos impede? O que talvez esteja nos bloqueando para essa realização, para essa vivência da felicidade? Que uma coisa eu garanto, pessoal, todo mundo aqui, tá? Todo mundo aqui, cada um no seu caminho, na sua direção, mas está todo mundo buscando a felicidade ou ser mais feliz. E se não for ser feliz, que seja sofrer menos. Para quem está no momento de dor e de angústia, com dificuldade, só basta para quem está com sede, basta um golinho d'água, um pinguinho d'água e faz toda a diferença. Às vezes, para quem está num momento difícil, ter um pouquinho de alívio já é um momento de felicidade, já é uma felicidade enorme. Então, todos nós estamos buscando, e essa escolha que eu quero multiplicar aqui, apresentar, que ainda se faz muito teórica, mas é possível da realização. Por que é possível? Porque toda a proposta que o Mestre Jesus nos ensinou é palpável, é realizável. Ele veio nos apresentar um modelo para ser seguido. Não um modelo só para a gente admirar e dizer, nossa, que lindo, que bonita a vida de Jesus.
Nossa, eu me emociono tanto. Toca o meu coração. E como eu gostaria de ser assim. Dá para ser. Claro que não vai ser de um dia para o outro, tá, pessoal? Pé no chão também, né? Vamos aos poucos, nas calmas, vamos segurar aí. Mas vamos lá. Dá para ser melhor. O modelo que ele nos apresenta, de humildade e caridade, combatendo o nosso orgulho e egoísmo, todas as derivações, os derivados desse nosso orgulho, desse nosso egoísmo, tanta maldade, tanta raiva, tanto ódio, tanto rancor, tanta vingança que ainda impera sobre nós, faz parte ainda do nosso eu. Ontem, não sei para quem viu, foi convocado o Dia da Raiva, sem julgamentos, tá, pessoal? Não quero aqui julgar que lado que é ou deixa de ser, mas olha só, o Dia da Raiva, incitando todo mundo a ter raiva. O que Jesus nos incita é amar. Uma proposta totalmente inversa. A proposta do amor é ir de encontro à felicidade, aprendendo a amar. Nós vamos aprendendo a ser feliz. Essa coisa instintiva ainda do revide, do olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, que imperava até quando chegou o Cristo e falou, olha só, esquece isso. A lei é de amor. Não tem olho por olho, dente por dente. Se alguém bater na tua face direita, apresenta a esquerda. E a gente não conseguiu compreender isso ainda. De alguma forma, parece que o tempo não passou, parece que 2020 e tantos anos não passou, passou já fisicamente, mas essa compreensão na direção do amor ainda não se faz presente, ou para muitos de nós. Mas cada um está na sua caminhada, a ideia aqui não é ficar julgando. Só quero pegar isso como referência para a gente se situar. Onde nós nos encontramos? Não preciso situar ninguém, que todo mundo sabe. Mas o importante é aonde eu estou, qual o meu papel nesse mundo. Porque eu tenho uma escolha a partir do momento que quem tem consciência aqui, e nós temos essa consciência, tá, pessoal? Quem está aqui conosco em Doutrina Espírita, quem está me acompanhando até agora, a gente já está aqui há uns 15 minutos falando, dá para entender. Talvez seja difícil praticar, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Muitos de nós já decoramos o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos de cor e salteado da frente para trás. Livro dos Espíritos, a Codificação, inúmeros livros de Chico Xavier, Divaldo Franco, tantas obras, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, belíssimas. E a prática? Como é que fica? Está difícil aí praticar, não? A prática é um esforço, pessoal. É o esforço para ser melhor, para domar as más tendências. Mas esforço é difícil. É claro que é difícil. Se fosse fácil, não precisava fazer esforço nenhum. O que é esforço para o Nelson é porque está difícil para o Nelson, eu tenho que me esforçar para ir nessa direção, para ir nessa caminhada, nessa busca que faz sentido para mim. Porque o pouco que eu já caminhei, muito pouquinho, tá, pessoal? Já consigo ter o retorno dessa felicidade, dessa vivência, através da proposta do Cristo. E espero que cada um, com a sua experiência pessoal aqui, também esteja vivendo isso. O contributo aqui, que o Cristo nos deixou, foi mais ou menos assim. Eu gosto de fazer umas alegorias para brincar, tá? Ele já chegou no destino final, na floresta, uma floresta que a gente não faz ideia para onde é que vai, mas ele deixou no caminho um monte de pedacinho de pão, dizendo, vem, só seguir. Segue aqui o caminhozinho que vai, os bolinhos de pão, os pedacinhos. E o pedacinho, por menor que seja, a gente vai no caminho, pega ele, bota na boca, se alimenta e dá uma força, dá um estímulo para a gente continuar. Conforme a gente vai caminhando, o pedacinho de pão um pouquinho maior, a gente vai tendo uma troca maior. Essa é a vivência da felicidade rumo à perfeição que todos nós vamos chegar. Todos nós vamos chegar. Por isso que a gente vai voltar a falar da história da escolha, eu vou repetir muito isso, porque quando a gente tem a consciência que a escolha é nossa, nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida. Não é mais o mundo, não é mais o outro, não é mais o chefe, o vizinho, o patrão, meu marido, meu filho, quem quer que seja, que vai determinar e dizer se eu posso ou não posso ser feliz.
Porque muitas vezes a gente adora também arrumar as bengalas, né? Aquela desculpa, eu não posso ser por causa disso ou por causa daquilo outro. Porque eu tenho, Nelson, uma história triste, difícil, vários problemas na minha vida. E é verdade. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem história negativa, triste, e tem problema na vida. Mas também tem coisas boas na vida. E aí a gente tem uma escolha. A gente pode se apegar ao negativo ou se apegar ao positivo. Qual é o nosso foco? Nosso foco é no positivo ou no negativo? Nosso foco é ficar se lamuriando dos problemas que nós temos, sim. Não estou diminuindo o problema de ninguém, tá, gente? O passado complicado, as histórias traumáticas, sem dúvida nenhuma, elas acontecem ou aconteceram no passado. Mas o que eu estou falando é da opção de hoje, da escolha de hoje, do foco para onde a gente quer olhar. Muitas vezes, a felicidade não está longe. O problema, a questão, está o nosso foco que está errado, tá? Nosso foco que está errado. Vamos questionar onde é que está o nosso foco. Como é que a espiritualidade... Vou dar um exemplo aqui, que eu gosto muito, tá? Como é que a espiritualidade nos ajuda nessa caminhada, nessa direção da felicidade? Abre parênteses rapidamente. A espiritualidade, às vezes, nos dá um tapa na cara, mas com uma luva de veludo, né? Para dar para ser bonito, para ser aquela coisa mais agradável, menos penosa. Tem na Revista Espírita, no item ponto de vista, que eu vou ler aqui para vocês. No item ponto de vista, Revista Espírita, item ponto de vista. Abre aspas. Vós, que sois infelizes, olhai para baixo e não para cima, e vereis criaturas ainda mais infelizes. Tempo para digerir, tempo para pensar, tempo para refletir qual é o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista ainda está naquela direção. Vou dar um exemplo aqui. Mas eu era feliz e não sabia. Alguém já, em algum momento, já teve essa percepção na vida? Que aconteceu alguma coisa? Nelson, mas eu era feliz, eu não dava valor, eu não sabia. Não sabia mesmo. Por quê? Porque não dava valor. Não dava valor o que a gente já tem hoje. E só através da perda da questão, qualquer que seja, eu estou falando aqui genericamente, é que a gente vai ver, é que a gente vai reconhecer talvez uma felicidade, talvez algo, uma alegria. Pronto, não sei. Aí vai no âmbito de cada um, mas esse exercício normalmente acontece. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia nada mais é do que ponto de vista. A gente não dava valor e passou a dar só depois da perda. Um exemplo bobo. Um exemplo muito bobo, muito, muito bobo. Eu adoro exemplo bobo, tá, pessoal? Adoro exemplo bobo que faz a gente pensar. É assim. Quem é aqui que dá valor ao ar que respira? Duvido que tenha muita gente que pensou, eu dou muito valor. Não acredito que não. O ar está aí, o ar que respira. Mas olha só, faz um exercício. Tapa a boca e o nariz e conta aí 3, 4, 5 minutos. Quero ver se você não vai dar valor imenso ao ar que você respira. Aquilo que a gente sempre teve e que de alguma forma a gente não dá valor. Talvez depois de estar com o nariz e a boca tapada, a gente vai dar aquela respirada e vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Para quem está no mar adentro e quase morreu afogado, precisando de um ar. E aí vai para a famosa palavra da moda, gratidão. A felicidade é sempre uma escolha, é uma conquista interna e não é externa. Claro que a gente vai falar de felicidade, e é um assunto muito bonito, mas ao mesmo tempo muito genérico. Por quê? Vamos lá. O que é felicidade? Interrogação. O que é felicidade? Melhorando a pergunta. O que é felicidade para você?
para você. Que para mim pode ser uma coisa completamente diferente. Por isso são temas que a gente vai abordar aqui, mas sempre toca no nosso interior, na nossa caminhada, na nossa experiência. Talvez o que é felicidade para nós hoje, há 10, 15, 20 anos atrás, era uma outra coisa completamente diferente. Talvez como quando nós éramos crianças, a felicidade para a gente era uma boneca, um carrinho, um videogame, ou estar com um tio, com uma avó. Naquele momento, a felicidade era uma coisa. E passado algum tempo é outra. E agora talvez seja outra diferente. E vai continuar modificando. Sabe por quê? Porque nós vamos mudando o tempo todo. Faz parte da nossa maturidade, do nosso crescimento. Mas é claro que aqui a gente vai sempre trazer a felicidade real, a felicidade maior, a felicidade suprema, que é a felicidade da perfeição. A felicidade da perfeição só tem um que trouxe até hoje, o único perfeito encarnado aqui conosco, o Mestre Jesus. Mas é claro que a gente ainda, naturalmente, por estar vivenciando na carne, na matéria, atribuímos a felicidade a algo material. Algo material. É muito normal de nós acreditarmos que saúde é ter... Saúde não, desculpa. Felicidade é ter saúde e dinheiro no bolso. Não é verdade? Normalmente o fim de ano, as promessas que o pessoal faz de fim de ano, tem até umas musiquinhas, né? Saúde, dinheiro no bolso, felicidade para dar e vender. Mas olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui. E se por um acaso um dia nós não tenhamos mais saúde, ou não tenhamos dinheiro, ou para aqueles que encarnaram num país, por exemplo, de África, com uma deficiência física, com um problema de saúde gravíssimo e com condições financeiras paupérrimas, será que esse irmão está condenado à infelicidade? Interrogação. Fazemos ainda muita confusão com essa história de felicidade e facilidade. Felicidade é diferente de facilidade. É muito bom a gente distinguir que são coisas completamente diferentes, mas o mundo nos coloca num pacote só. Prazer, com facilidade, com felicidade, é um nome só. Ah, você para ser feliz é isso, aquilo. Então, o que o mundo nos ensina? Eu pergunto. E o que Jesus nos ensina? O mundo nos ensina, eu não preciso dizer não, mas é bom a gente relembrar para fazer aqui essa correlação. O mundo nos ensina a ter. Vamos ter e ter mais e mais e mais e mais e mais. E só isso que importa. Quem tem pode, e você vai desfrutar os prazeres da carne todos, vai poder curtir, viajar, comprar o que quiser, fazer e acontecer, e aí sim você vai ser feliz. Quando tiver, é o ter. Vai martelando na nossa cabeça, a sociedade, ter, 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 ter. É ou não é assim? Vamos lá. E Jesus, o que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a ser. Vamos ser. A felicidade real, eu gosto muito dessa definição, tá? Felicidade real. Independe do que a gente tem, é só o resultado do que a gente é, do que nós somos. Felicidade real independe do que se tem, é o resultado do que se é. Dá para ter... Agora vamos lá, outra coisa que é importante. Vivemos muitas vezes nessa história do ter de um lado e ser do outro. Então, se eu tenho, eu não posso ser, e se eu só estou focado no ser, eu não posso ter. Olha só, dá para ter os dois, tá, pessoal? Dá para ter os dois ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui de um momento feliz. Eu tenho alguma capacidade financeira para comprar um telemóvel, que eu estou falando com vocês agora, e pagar uma internet que me permite estar com esse momento feliz agora compartilhando com vocês. Aí presente via online na Associação Casas Humildes em Lisboa e todos os irmãos aí Portugal, do Algarve ao norte, que eu sei que tem gente aí para baixo e para cima. Eu estou aqui na Ilha da Madeira e talvez no YouTube tenha gente do Brasil também assistindo.
Estamos todos conectados através do ter. Ter não tem problema nenhum, pessoal. Problema nenhum, não precisa viver essa dualidade, ai, porque é ter ou ser. Olha só, a questão, a grande pergunta que fica é: quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo do que, Nelson? Quanto tempo da nossa vida nós nos dedicamos a ter ou a ser? Aí que está a questão. Qual é o nosso foco? Eu acredito que quem está aqui não está só para tomar passe e beber água frutificada. Está aqui para buscar exatamente essa reforma íntima, para buscar essa proposta do Cristo, buscar entender o mundo além do ter somente, o mundo além das notícias do jornal, esse mundo triste. Tentar ter esse bálsamo de luz, um pouco, que afaga e acalenta o nosso coração, discutindo, estudando, trazendo novos palestrantes, refletindo, questionando, principalmente questionando. É a fé raciocinada, a busca e encontro do Cristo através das perguntas, não é engolindo nada. Não é porque papai e mamãe nos colocou na igreja, ou porque é espírita, ou porque é judeu, ou porque é muçulmano, que a gente tem que aceitar. Vamos buscar o nosso caminho, a nossa caminhada. A maioria de nós aqui, ou muitos de nós aqui, chegamos através do raciocínio lógico, outros através da dor, mas vindo de outras religiões ou de religião nenhuma. Não tem problema nenhum. E mesmo quem está aqui agora, se não encontrar as respostas aqui e quiser encontrar outro lugar, isso que importa. O que importa é ser feliz, fazer a nossa caminhada da nossa maneira, sem padrões estabelecidos. O encontro dessa realização vai muito nesse foro íntimo. Então, volto a fazer a pergunta: qual é o nosso foco? O nosso foco está no ter, 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 ou está em ser, ser uma pessoa melhor? Eu posso garantir para vocês o seguinte: somente ter não preenche, tá? Somente ter não preenche. Não preenche as questões de foro íntimo, aquele vazio existencial, aquela angústia muitas vezes. O clássico da depressão em consultório é o seguinte, pessoal. Vê se alguém se reconhece com essa frase também. Olha só. Que é um aprendizado social, tá? Aprendemos assim desde criancinha. Vê se alguém se reconhece. Porque no dia que eu tiver tal coisa, aí sim eu vou ser feliz. No dia que eu tiver, talvez, cada um com as suas metas e objetivos, materialmente falando. No dia que eu tiver uma casa, no dia que eu tiver um marido ou uma esposa, no dia que eu tiver um filho, no dia que eu tiver dinheiro, no dia que eu tiver saúde, eu vou ser feliz. E muitos de nós, alguns de nós, já alcançaram o que queria, o que colocaram como objetivo, achando que no dia que chegasse lá, iria encontrar esse pote dourado da felicidade, uma luz arrebatadora, um sentimento de plenitude, uma tranquilidade serena, e que nos arrebatasse de uma forma total e completa. Mas muitos que conseguimos alcançar alguns desses objetivos, ou todos, ou cada um com seu objetivo pessoal, chega lá e pergunta: ih, cadê? Onde é que está que eu não estou vendo? Caramba! Me prometeram isso. A vida inteira falavam que, como é, quem casa quer casa, um dia que eu casar e tiver um marido e eu vou casar, e agora eu casei e tenho marido e continuo aqui infeliz, cheio de problema. Talvez com filho também, tem mais problema ainda, somado. Filho é uma alegria, mas pronto, estou fazendo aqui uma brincadeira. E aí muitas vezes acontece assim: Nelson, mas eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho uma casa, tenho uma vida mais ou menos ajeitada, e ainda assim eu não entendo por quê, não consigo encontrar essa felicidade. Vamos separar, pessoal, vamos separar e entender, olha só. Existe alegria, existe gozo, existe satisfação, existem momentos felizes, sem dúvida nenhuma. Como para mim agora aqui, vou compartilhar com vocês. Para mim, estar aqui com vocês agora é um momento de extrema felicidade. Mesmo online, se estivesse ao vivo, seria ainda somado. É uma alegria, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente busca
a felicidade, única e exclusivamente, nesses aspectos materiais, eu posso garantir a vocês que vai haver uma frustração, porque não vai preencher esse vazio existencial, porque a gente está falando do foro íntimo, de questões internas, desse encontro, dessa proposta de ser feliz, de viver uma vida feliz, apesar dos altos e baixos. Jesus não falou nada sobre ter em momento algum, ou se falou, pessoal, me desculpa, tá? Eu não lembro. Me corrija depois, até me lembre. Na verdade, ele não tinha coisa alguma, não tinha nem teto, não tinha nenhuma pedra para servir de travesseiro, nem tinha o que comer. Ainda chamava os apóstolos. Larga tudo e vem comigo, vamos caminhando. Para onde? Só caminha. A gente vai dormir aonde? Não tem onde dormir. Vai comer aonde? Também não tem garantido comida. A gente vai multiplicar a palavra do amor, multiplicar essa luz que vem do Pai e vem aqui trazer a boa nova. Muitos foram com ele, ainda bem que foram. Outros não. Outros ainda ficaram apegados ao ter, às suas questões particulares. Está cada um no seu momento. A ideia aqui, olha só, pessoal, não é criticar quem está focado no ter, não. De forma nenhuma, porque faz parte da nossa realidade ainda o ter. Vivemos no mundo da matéria e a matéria se faz necessária. Agora, o quanto é necessário ou não, aí é uma resposta que cada um vai responder no seu foro íntimo. O que é necessidade e o que é supérfluo. Porque o que acontece muitas vezes é que já ticamos aqui a caixinha da necessidade e ainda assim nos sobra tempo, e ao invés de pegar esse tempo e investir em nós, no ser, ficamos ali no supérfluo, que sempre vai aparecer uma outra coisa para comprar. Quem consegue conquistar a casa, depois quer uma casa maior, depois já tem uma casa no Algarve. Aqui quem está na Madeira, a casa do Porto Santo. O Porto Santo aqui é o equivalente, tá? Ao Algarve para quem está em Portugal. E aí depois eu já quero, poxa, ter uma casa, agora eu tenho que ter uma lancha. Poxa, eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que ter o celular, o iPhone 20. Eu tenho que ter o último. Cada um na sua questão, não estou criticando, pessoal, atenção, por favor. Mas vamos entender para nós o que é necessidade, o que é supérfluo e quanto tempo a gente está, como é que a gente está gerenciando o nosso tempo. Quanto tempo, às vezes, a gente está perdendo só no supérfluo, esse mesmo tempo que a gente poderia pegar e investir em nós, em sermos pessoas melhores, desenvolver o tal intelecto, desenvolver a tal moral, que é a proposta que todos nós, o desafio que todos nós temos aqui. Será que a gente está desenvolvendo nosso aspecto moral, intelectual? Porque para colocar meta material, nós somos rápidos que é uma beleza. Eu pergunto para qualquer um aí, 5 minutos, faz uma lista de coisas que você gostaria de ter. Rapidamente vem à cabeça, já não precisa nem 5 minutos. 2, 3 segundos já vem logo uma lista de 10 coisas. E ser? Faz essa lista aí. O que você gostaria de ser? E aí nessa lista, normalmente, como nós somos muito bons no aspecto material, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu quero comprar o celular tal, o iPhone 20. Pronto, o iPhone 20. Aí, poxa, o iPhone 20 custa tanto, então eu tenho que trabalhar tanto, eu vou economizar aqui, não vou mais gastar dinheiro no café, porque o café está caro, aí o café come sempre um docinho, uma coisa embala na outra, vou segurar, para quem fuma, começa a fumar menos, não vai sair, porque eu tenho uma meta, objetivo, e talvez, quiçá no final do ano, não desse, né? Porque a gente já está terminando o ano. No final do ano que vem, eu vou conseguir comprar o iPhone 20. E é ótimo. A gente fez um planejamento, temos uma meta, colocamos uma meta lá, fizemos um planejamento, abrimos mão, fizemos um esforço, que para quem toma café e come um pastel de nata, um docinho, tem que fazer um esforço. Está acostumado, é bom, né? Aquele cafezinho expresso, tirado na máquina, ali do lado, da Delta ainda, um espetáculo, eu gosto muito. E aí você tem que abrir mão daquele café. Para quem fuma, vai parar de fumar, vai fumar menos. Talvez não vai mais almoçar no restaurante, porque é caro. Vai comer em casa, de repente. Para alcançar aquela meta e aquele objetivo, isso é ótimo. Mas vamos lá. E as nossas metas para trabalhar o nosso eu? Trabalhar esse aspecto moral. Será que a gente tem meta
e o quanto de esforço a gente faz para alcançar também. A gente faz um planejamentozinho, daqui ao final do ano que vem, como é que eu vou estar? Eu vou alcançar tal meta. São os tais valores, esse crescimento através do amor que o Cristo nos ensinou, essa proposta. E outra coisa que as pessoas fazem muita confusão, que eu quero tocar nesse assunto também, é a história do felicidade e estar feliz. Tá? Estar feliz é diferente de felicidade. Porque é o seguinte, não dá para ser feliz o tempo todo. Por quê? Porque um dia não vai fazer sol, ou vai fazer sol demais. E o sol está tão quente, está tão seco, que talvez pegue fogo na tua casa, é uma preocupação. Ou como está no Porto agora, que eu vi no jornal, né? Aqui está um sol e fogo, como lá no Porto as enchentes lá estão varrendo tudo, também que está bem complicado, muitos dias de chuva. Não dá para ser feliz o tempo todo nesse aspecto do estar feliz, mas ainda assim, com momentos bons e momentos ruins. Com altos e baixos, a gente pode conquistar essa felicidade que não depende, volto a repetir, não depende de momentos, mas é uma conquista interna. Frase de Joana de Ângeles, eu gosto muito. Adoro Joana de Ângeles, pessoal. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a felicidade se expressa no conjunto tristeza e alegria. E vou repetir. Essa dessas frases, pessoal, que quem tiver papel e caneta aí, anota, tá? Que é daquela que você vai... Escutou agora, semana que vem você lê de novo, vai bater, e daqui a 2, 3, 5 anos vai bater de novo, eu garanto para vocês. Não sei para vocês, para mim bate sempre. Felicidade se expressa no conjunto tristeza e alegria. A tristeza faz parte também e alegria do conjunto felicidade. Nós podemos ser felizes e devemos ser felizes, mesmo com o aspecto tristeza e o aspecto alegria. Porque o que acontece muito é que nós ficamos focados somente em aspectos tristes e a tristeza está aí, e é claro que ela está aí. Para quem liga o televisor, mais do que nunca, tem que botar um balde, um paninho embaixo, porque está jorrando sangue. Ah, Nelson, mas só tem guerra, só tem maldade, só tem coisa ruim. Eu sei. Ninguém está aqui para viver no mundo da Disneylândia, acreditando que é o mundo das maravilhas. Vamos relembrar, mundo de prova e expiação, mais maldade do que bondade. Agora, isso não vai caracterizar quem você é, a tua caminhada, a tua busca, a tua evolução. E aí, que acontece demais também, quanto mais agora nesses últimos 10 anos, vou pegar aqui uns 10 anos, nós vivemos o advento da internet. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Não estou falando só de violência, não. Estou falando do acreditar que o fulano ou a fulana é feliz e eu sou infeliz. Porque com internet, com Instagram, com Facebook, ou com a televisão, nós acreditamos que o ator, a atriz, o influencer, a fulana de tal, que só posta aquelas fotos lindas, com o marido bonito, e as crianças lindas sorrindo, só naqueles lugares caros, viajando, só prato de comida delicioso. Está sempre no topo. Parece revista Caras. Não sei nem se tem caras ainda. Tem caras ainda? Em papel, né? Chiques e famosos, aquela coisa, aquele glamour, que é uma maravilha. E aí, se a gente não tiver atenção, a gente vai viver ali, ó, na frente do celular, olhando, e sem perceber, aquilo começa a te fazer mal. Por quê? Porque você olha aquilo ali e olha para a tua vida e fala: caramba, mas que porcaria essa minha vida, hein? Fulano assim que tem uma vida boa. Mas olha só, pessoal, atenção e cuidado. Não vamos confundir palco com bastidor. Vou repetir, não vamos confundir palco com bastidores. A fulaninha, quem quer que seja, que se acredite que tem uma vida plena, realizada e feliz,
tem problema também, tá? No palco, o que a gente está mostrando para a sociedade, para o mundo, a gente está mostrando a comida linda no restaurante, mas ninguém posta e faz uma live antes, brigando com o garoto na mesa e chorando porque o marido gritou contigo, por exemplo. Estou inventando aqui, tá, gente? Só para fazer uma alegoria. O que eu quero dizer é que, no social, quando a gente sai para a rua, é sempre a melhor roupa, é o mais bonito, é ela aqui, olha. Né? Eu botei uma camisetinha, mais ou menos, né? Ajeitei o cabelo, é claro, como a gente vai se apresentar para a sociedade. Eu não vou aqui como eu estava 2 horas atrás, se você ia até tomar um susto, eu estou descabelado, estava sem camisa, que está um calor, não daria para fazer aqui a apresentação, né? Isso é para tudo na vida, e hoje com a internet não é diferente. Eu lembro de uma história, vou contar uma história aqui rapidamente, que a gente tem tempo. Eu lembro de uma história do meu pai é de Aveiro, tá? Meu pai é português, vive no Rio de Janeiro, muitos anos, mas ele é de Aveiro. E ele tinha um problema enorme com a história do sapato, porque ele vivia na aldeia e ele não tinha sapato, ele andava descalço, né, muitos e muitos anos atrás. E ele só tinha um sapato, que era o sapato da missa, que ele tinha que ir para a igreja de sapato. Mas atenção, não era ir para a missa já de sapato saindo de casa, ele tinha que sair de casa descalço, com o sapato na mão, que ele tomou raiva do sapato. E chegava na porta da igreja e ele tinha que botar o sapato para entrar na igreja. E depois, quando ele saía, ele tirava o sapato e carregava a porcaria do sapato, que ele brinca. São os momentos que, assim, a sociedade é assim, nós somos assim. Então, o que eu quero dizer, chamar aqui a atenção, voltando ao nosso raciocínio, é para a gente não cair nas ilusões de acreditar que tem alguém aqui vivendo no mundo da internet e que a vida do fulano é ótima e a minha vida do fulano é ruim. A vida do fulano também tem tristezas, mas ele pode ser feliz. A nossa também tem tristeza e ainda podemos ser felizes. O fulano tem problemas na vida dele, ele pode ser feliz e a gente tem problemas na nossa vida e a gente pode ser feliz também. Infelicidade, que a gente chama muitas vezes, os nossos problemas que a gente elege não, os problemas existem. Nós vivemos com problemas. Mas vamos lá. Tem um outro raciocínio que eu quero trazer aqui, que é interessante, que é a história do problema que a gente quer se livrar do problema, porque ninguém gosta de problema, e eu quero resolver logo esse problema e virar a página e seguir a vida, e isso é muito bom, mas vamos entender a profundidade dos problemas que, às vezes, na nossa vida, aquilo que a gente quer se livrar ou não quer encarar de frente, muitos dos nossos problemas, são nada mais, nada menos do que as provas. As provas, lembra da história? Provas e expiações. Quem é que já escutou isso aí na doutrina espírita? Que nós encarnamos todos aqui, espíritos imperfeitos, em evolução, e necessitamos provar ou expiar. Atenção, não estou dizendo que todo o problema da nossa vida é provação. Calma. Mas muitos são. Principalmente aqueles que voltam. Aqueles que a gente acha que se livrou, e fala, ainda bem que eu me livrei daquela pessoa, daquela situação, daquela cena, e depois, passado 2, 3, 5 anos, 10 anos, a coisa volta de novo e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que tudo voltou. Tudo voltou porque você não passou. Não passou na prova ainda, e ela vai continuar voltando. Quantas vezes for necessária. Você pode desencarnar agora. Encarnação que vem, vai vir de novo essa prova. É o que a gente necessita para crescer, para evoluir. Então, a partir desse momento, a gente tem duas opções. Encarar o problema como um baita de um problema, que eu quero me livrar dele, ou posso encarar ele como um desafio. É o desafio para a minha vida, o desafio para o meu crescimento. É através dessa tal questão, que apesar de ser um problema, eu preciso e posso e tenho condições plenas de vivenciar, ultrapassar e crescer, principalmente com ela. Crescimento.
A gente não está aqui para sofrer, não, tá, pessoal? Está aqui para sofrer, para amargar, até para quem está em processo expiatório, desculpa, até para quem está em processo expiatório, o processo expiatório, por si só, não tem nada a ver com punição. Ah, porque fulano está expiando, isso está pagando o preço. Olha só, fulano está aprendendo. Se nós estamos num processo expiatório, o ensinamento é um só, é aprendizado, aprender o que a gente não aprendeu ainda. Que talvez a gente está tendo que amargar alguma coisa, uma situação mais complexa, mas o intuito é só aprendizado. Esse Deus é um Deus de amor. É o Pai que Jesus nos apresentou, o Pai de amor. O Pai de amor não pune ninguém, não massacra ninguém. Esse entendimento que a gente tem ainda do karma, que esse é o meu karma, fulano vai pagar. Entendimento é o outro, pessoal. Entendimento é na vertente do amor. Todos nós, todos. Escolhe quem você quiser agora. Pensa aí no Hitler, no Putin, no chefe lá do Hamas. Todos, eu, você, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, quem você quiser eleger, somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos. Sei que é difícil entender isso ainda, mas somos irmãos. Irmãos, e todos nós chegaremos ao patamar onde Jesus se encontra perfeito, vivenciando uma felicidade que a gente ainda não faz a menor ideia. Mas ainda assim, na nossa caminhada, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, todas elas, podemos experimentar um pouquinho mais dessa pequena felicidade, dessa vivência no hoje. A busca de ser melhor hoje não é para ser bonzinho e ganhar um crachá de espírita, de bonzinho, para botar no peito, para entrar no nosso lar, no plano espiritual, numa colônia, não, gente. É para vivenciar hoje. Vivenciar hoje. Ser bom é ser feliz, é entender e olhar para questões que talvez a gente não esteja olhando, não esteja prestando atenção, ou não esteja dando valor. Como eu brinquei aqui, falei do ar, por exemplo. Ah, era feliz e não sabia. Talvez a felicidade está mais próxima. Talvez seja a nossa incapacidade de abrir um pouco o leque. Vamos olhar um pouco nas outras direções, ó. Vamos torcer um pouquinho o pescoço para os dois lados e tentar entender esse mundo que é triste, é feio, sim, mas tem muita coisa bonita também, pessoal. Com o que a gente está se conectando? Isso é uma escolha. A escolha no dia a dia, nas pequenas ações. Se conectando, sabe com o quê? Com aquilo que te faz bem, com as pessoas que trocam contigo de frente, que te acrescentam, e você pode acrescentar elas também. É isso que a gente está fazendo aqui agora, basicamente. Imagino, penso eu, quem não está aí porque a esposa obrigou para estar sentado aí na casa dos humildes, porque hoje não vai jantar, pode ser que tenha alguém ali assim. Mas se não for o caso, a gente está aqui buscando alguma coisa porque temos algo em comum, que a palavra do Mestre Jesus faz sentido, pelo menos a gente está buscando isso, tentando entender mais ou menos essa direção. Então, essa escolha, essa vivência, nessas pequenas ações do nosso dia a dia, é escolher momentos felizes, sim. Escolher alegrias, escolher nos conectar com as pessoas que fazem sentido para a nossa vida. Podemos fazer essa escolha o tempo todo. A gente tem aqui a doutrina espírita, que é nada mais, nada menos do que uma motivação para a gente encontrar mais esmiuçado, digamos assim, a proposta do Mestre Jesus. E o que é a proposta do Mestre Jesus? A proposta do Mestre Jesus é amor, é amar. É tudo na direção contrária que a gente vê muito do que está acontecendo no mundo agora. E que ainda vai piorar um pouquinho mais, tá, pessoal? Ainda vai piorar. Essa fase dessa transição planetária. Aliás, só abrir um parêntese rápido, amanhã eu vou estar falando 17 horas do Brasil, 21 horas de Portugal. A gente vai estar falando sobre guerra e transição planetária. Tá? Esse momento, esse conflito, esse momento confuso que a gente vivencia. Mas vamos lá.
A proposta do amor é a proposta da felicidade. Aprender a amar, como o mestre nos ensinou, é aprender a ser feliz. Nós estamos aqui, pessoal, é para amar, não é para ser amado. Jesus não veio aqui para mostrar, olha, aprenda a ser amado, não é, aprenda a amar. Aprenda a amar. A gente começa no nosso núcleo familiar. Faz o dever de casa aí. Ama os teus familiares, todos, tá? Até aquele que você não vai muito com a cara, até aquele que você não se dá muito bem. Depois vai ampliando o raio. Vai amando o teu vizinho, teu colega de trabalho. Aquela fulaninha lá do café que você sabe que não vai muito com a tua cara também. Ama ela também. Amar aqueles que gostam de nós só. Até os gentios fazem. Lembra disso? É fácil, é mole. Mas e a história de amar os inimigos, como é que faz? Não é para transformar inimigo em amigo para amar, tá? Dá para amar o inimigo do jeito que ele é. Como? Tendo um comportamento amoroso. De que forma? Agindo com o outro da maneira que gostaria que agisse para conosco. Isso também é amor. Paciência também é amor. Tolerância. Tolerância, essa palavra que agora, então, nos dias atuais, parece que a gente está cada vez mais intolerante com as diferenças. Benevolência para com todos. Indulgência para com os erros alheios. Perdão das ofensas. Isso é amor. Isso é definição de caridade, que está lá no Livro dos Espíritos. Também é uma daquelas que a gente tem que ler umas 200 mil vezes. E se faz atual toda vez que a gente lê. Porque ainda está distante da nossa realidade, mas o importante não é que está distante, o importante é que a gente pode caminhar pouco a pouco nessa direção, fazendo tal esforço. Ah, Nelson, mas está tão longe ainda, mas se a gente não der o primeiro passo, nem que seja um passinho de formiga, se rastejando como uma lesma, a gente não vai chegar lá. E conforme a gente consegue dar um passinho a mais, para quem está atento e tem olhos de ver, percebe e sente. De novo, eu vou trazer o sentimento, a realização, a vivência da felicidade. Não é só para a gente ganhar um carimbo de bônus hora, que muitos de nós espíritas ainda levamos essa coisa muito no material. Ah, o bônus hora, estou economizando bônus hora. Esquece bônus hora. É agora, é a troca, é o hoje. Não quero saber de bônus hora nenhum. Isso aqui não é contabilidade, não é banco espiritual. Quero viver hoje, ser feliz hoje, trocando hoje, fazendo o que faz sentido hoje para a minha vida, trabalhando hoje em prol do próximo, dentro das minhas capacidades. Prol do próximo dentro das minhas capacidades, pessoal, é ser caridoso, é doar um pouco de si em benefício do teu irmão, da tua irmã, da fulaninha que está lá no ônibus, aquela senhora que às vezes é chata e está conversando, e você, ai meu Deus, lá vem essa senhora de novo, já nem vou sentar no outro banco, todo dia que eu volto do trabalho, ela vem aqui me falar, mas às vezes ela, coitada, está ali angustiada, os filhos já foram embora, ela não conversa com ninguém, lá dentro está uma panela de pressão, ela está quase explodindo, e você doar um pouco de ouvido para ela durante 15, 20 minutos, para ela falar um monte de coisa da vida dela, que não tem nada a ver, mas é um momento que você está fazendo uma caridade, amando o próximo, está ajudando aquela senhora, que provavelmente quando ela acabar, ela vai dar um sorriso para você, vai falar, ai, muito obrigado, fulano, fulana, poxa, foi tão bom conversar com você. Você nem falou nada, você nem abriu a boca, ela só falou, mas você está ali na proposta do amar, de ajudar esse irmão que está ali precisando do teu auxílio naquele momento. Pessoal, não é para ser espírita, tá? É para aprender a amar, independente da religião, a proposta, a direção do ensino do Mestre Jesus. Mesmo para quem não é cristão, esquece de Jesus, a gente está falando de amor, é o que basta, tá bom? Chegamos no nosso horário, agradeço a todos que estiveram aqui. Tomara que tenha suscitado algum pensamento, alguma reflexão, que é essa a ideia. A ideia é a gente caminhar nessa direção, na direção da felicidade, dessa vivência, dessa proposta de amor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.
Obrigada, Nelson. Obrigado. É para não estares aqui, não é? Presencialmente, mas há de chegar o dia em que isso aconteça. Agradeço-te em nome da Casa dos Humildes, tu já és palestrante periódico da casa e é muito bom ouvir-te. Obrigado, Susana. Como é hábito na casa, tu se calhar não consegues ver, mas a casa está cheia, mas como é hábito na casa e temos várias pessoas hoje pela primeira vez, nós vamos encerrar os trabalhos com uma prece. E então convidamos a todos a fechar os olhos, não porque seja nenhum ritual, não porque seja obrigatório, mas porque é muitas vezes a melhor forma de nós nos concentrarmos. Então convido a todos a partir deste instante a fechar os olhos e ver o quanto nós somos felizes. Nós que muitas vezes reclamamos da vida, do que temos, ou melhor dizendo, do que nos falta ter. Mas se olharmos para o lado, percebemos o quanto somos felizardos. E por isso, Pai, temos que te agradecer imensamente. Agradecer primeiro que tudo pelo dom da vida, pela oportunidade bendita que nos dás de aprender, de crescer, de ser cada dia melhor pessoa do que fomos para trás. Agradecer, Pai, porque temos uma família, alguém que se preocupa connosco. Temos um lar, um teto que nos abriga, em especial nos dias de inverno, de frio e de chuva, com tantos irmãos ao relento. Nós temos um aconchego. 4 paredes que nos cobrem, que nos abrigam. Agradecemos-te, Pai, pela comida, pelo alimento que nos dás a cada dia. Agradecemos-te, Pai, pelo alimento para o espírito, pela doutrina, pelos teus ensinamentos, por aquilo que nos vieste ensinar há 2000 anos, o exemplo que nos deste e que nos deixaste. Ó Pai, te rogamos neste instante por todos os irmãos que neste momento não têm um lar que os abrigue porque foi destruído, por todos aqueles que partem porque têm saído da região onde moravam sem saber o destino, o que os espera, por todos os irmãos que morreram naqueles barcos do Mediterrâneo à procura de uma vida melhor, por todos os irmãos que morrem famintos, que não têm nada nem ninguém que os socorra, a não ser o teu amor, a tua fé, a tua compaixão. Amigo, ó mestre amigo, médico das nossas almas, te rogamos por todos os doentes, por todos aqueles que padecem no hospital, por todos aqueles que estão sós, por todos aqueles que não te conhecem, por todos aqueles cujo coração ainda está empedernido, que ainda não aprenderam a amar, que não conhecem o significado dessa palavra. Ó Pai, rogamos por todos nós, por todos os dirigentes das nações,
para que encontrem a paz, em especial a paz nos seus corações, para que todas as decisões que tomem decorram dessa paz e desse amor. Que a luz do mais alto os envolva. E enverdamos daqui as nossas melhores vibrações para cada um deles, para que se deixem tocar pela compaixão. Divino amigo, te louvamos por tudo aquilo que nos dás, que nos destes e que nos darás. Te rogamos, Pai, por este punhado de corações que aqui está em prece, para que levemos aos nossos lares, àqueles com quem nos cruzarmos no dia de hoje e nos dias da próxima semana, o teu amor, a tua fraternidade e o teu exemplo. Fica conosco, mestre amigo, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Obrigada aí em casa. Tchau, Boa Nelson. semana. Beijinhos. É, Deus. Tchau, João. Tchau, Sr. Zé. Nelson. Tchau, pai. Tchau, Obrigado, pai. abraço. Tchau, Helena. As melhoras. Tudo de bom. Tchau, António. Tchau, Nelson. António. Bom fim de semana. Nelson. Obrigada por tudo. Os trabalhos vão decorrer ainda na casa. Helena, estou vendo aí. Grande beijo. Todo mundo, pessoal. Beijos e abraços. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tá bom? Até a próxima. Nós é que agradecemos. Tchau, Beijinhos tchau. a todos. Para quem está na casa pela primeira vez, vamos manter-nos em silêncio em prece, ouvindo a música ali do nosso amigo Luís, porque serão chamados para depois ir ao passe, está bem? E o passe nada mais é que uma transmissão de energia que visa o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar. E, portanto, mantenhamos-nos em prece e quando entrarmos e sentarmos na cadeira, em frente ao passista, mentalizemos Jesus e aquilo que viemos buscar.